Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Carlos César Iga, sou o tutor da disciplina de Filosofia e Ética, né? E eu estou gravando esse vídeo para me apresentar. Eu sei que no último mês, né, mas a correria, né, acaba é, né, dando tantos desafios para a gente, né? É, Tínhamos tentado, né, uma aula virtual, né, um horário que pudesse, né, ser acessível para todos. Infelizmente não teve jeito, né, que nós estudamos, nós trabalhamos, né, nós temos tantas atividades, né, tanta correria. Então eu resolvi gravar esse vídeo para me apresentar, né? Porque às vezes quando a gente entra em um ambiente virtual, a gente não vê, né, a voz, o rosto, como é que é o outro, será que é assim, será que é assado? Então eu resolvi gravar esse vídeo, né, para me apresentar, né? E mesmo, né, sendo o nosso último mês, né, em junho, mas é interessante a gente estar sempre, né, à disposição para tirar dúvidas, né, fazer esclarecimentos, né? E nesse vídeo, né, eu gostaria de comentar a respeito da aula de número 5, né, que vai ser o conteúdo da nossa atividade integrativa, que a partir da semana que vem, né, já estará disponível na nossa plataforma. Antes, eu não sei se com vocês aconteceu, de ter alguns problemas nos links das UAS, mas teve algumas turmas que teve algum problema. Se vocês tiverem algum problema no acesso às UAS, eu gostaria de me desculpar, né? Mas eu acredito que já está tudo resolvido, certo? Então vamos, né, ao conteúdo da aula de número 5. É um conteúdo bem interessante porque é um conteúdo bem atual, né? Direitos humanos e trabalho é sempre importante a gente debater, é sempre importante a gente discutir, né, esses temas. Né? Se a gente fizer uma linha histórica, nós vamos ver que em vários momentos da nossa história, né, essa questão dos direitos humanos sempre estiveram presentes. Né? Às vezes não somente, né, o conceito de direitos humanos, né, claro, mas as suas características, né, aquilo que integra, né, os direitos humanos, né, sempre estiveram presentes ao longo da história. Quer um exemplo? Né, na Roma Antiga nós temos, né, na Grécia, na Roma Antiga, né, na verdade, nós temos o início, né, daquela ideia da igualdade perante a lei, né, de você ser igual perante a lei, né? Principalmente na Grécia, com o surgimento da democracia, nós temos a ideia do cidadão, né? Daquela pessoa que participa das decisões da administração da cidade, é o cidadão que opina, é o cidadão que busca, através da argumentação, da discussão de ideias, né, se chegar a um denominador comum, né, e administrar de uma forma racional, né, a cidade. Né? Depois, na Roma Antiga também, os romanos vão ser caracterizados também pela questão das leis, né, da legislação, né, os códigos, né, das leis, né? E em vários outros momentos da história a gente vê essa questão das leis, né? As leis, né, valendo para todos. Mas os direitos humanos, né, na forma moderna como nós conhecemos, ela vai começar a ser trabalhada a partir do século XVIII, né, ali com os iluministas, né, os pensadores iluministas. Né, eles vão fazer uma crítica ferrenha às monarquias absolutistas, aos reis que governavam, né, os seus reinos de uma forma absoluta, poder absoluto, inquestionável. E qual é a proposta dos filósofos iluministas sobre esse ponto de vista do absolutismo? Eles vão dizer, né, da necessidade, né, da criação, né, de leis, né, para poder reger, né, esse reino. Né? Tem um filósofo iluminista chamado Montesquieu que ele vai, né, teorizar a separação dos poderes. Ele vai perceber que não basta simplesmente tirar do trono um rei absolutista e colocar outro. Vai ser a mesma coisa, só vai tirar a pessoa, mas a estrutura vai ser a mesma. Então Montesquieu pensou uma coisa interessante, que é a separação dos poderes. Né?
Aí que vai surgir o poder executivo, legislativo e judiciário, como nós temos até hoje, né? Inclusive lá em Brasília, né, tem a Praça dos Três Poderes, ou seja, a sede dos poderes executivo, que é o Palácio do Planalto, poder legislativo, que é o Congresso Nacional, e o poder judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Então reparem, pessoal, que muitos, muitas instituições que nós temos hoje em dia, né, são instituições que foram criadas, que foram pensadas, idealizadas há um tempo atrás. Por isso que é bacana a gente contextualizar, a gente trazer a história para essa análise, né? Porque a gente compreende melhor o porquê das coisas, né? E o iluminismo também ele vai valorizar muito a ideia de razão, da ciência, né? Hoje em dia, principalmente com essa questão da pandemia do coronavírus, há uma defesa enfática da ciência, né? Da busca por uma vacina, um remédio, né? Comprovado, né? Por que fala comprovado? Quer dizer o quê? Que tal vacina, tal remédio passou pela prova, foi questionado, foi criticado, foi exposto à discussão, e se aquele remédio, aquela vacina conseguiu responder a todas as questões, conseguiu, através da metodologia utilizada, chegar ao resultado é, esperado, então ela poderá, né, ser utilizada. Então, essa ideia de ciência que nós temos hoje também é uma herança lá dos iluministas. Então, é bacana a gente analisar essas instituições tendo essa noção histórica, né? Vendo que são instituições, são ideias, são pensamentos que foram elaborados há um tempo atrás, né? E o iluminismo, né, principalmente na questão da crítica ao absolutismo, né, o iluminismo vai influenciar muito na Revolução Francesa, em 1789, né, quando o rei Luís XVI da França, um rei absolutista, né, ele sai do poder, né, e os revolucionários, né, chegando ao poder, eles vão fazer a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, em que aquelas três palavras tão características da Revolução Francesa, né, liberdade, igualdade, fraternidade, elas, né, serão, né, três direitos, né, direitos universais. O que quer dizer direitos universais? Quer dizer que todo mundo, independente do tempo e do lugar, eles têm direito à liberdade, à liberdade de se expressar, liberdade religiosa, né, a liberdade, né, de você se defender, é a liberdade do contraditório. Se você está sendo acusado de algo, você tem o direito de se defender, né? Não é mais no poder absolutista em que o rei ele era o juiz supremo e o que ele falou está falado, né? Nós temos também a igualdade, né? Retomando os gregos, a igualdade perante a lei, a busca pela igualdade social, né? De se evitar as desigualdades, né, combater, né, principalmente na França pré-revolucionária, tinha aquela questão, né, do nascimento, né, da origem da pessoa, era de qual família, né, todos são iguais perante a lei, a Constituição, né, a França vai ter uma Constituição, né, depois, né, durante o processo revolucionário, né. Então a Revolução Francesa, que vai inaugurar a Idade Contemporânea, ela vai nos legar essa questão dos direitos humanos, né, os direitos universais, né, do ser humano. E depois, né, no final da Segunda Guerra Mundial, né, depois da destruição que foi a Segunda Guerra Mundial, depois da desumanização que os nazifascistas promoveram, né, com a abertura dos campos de concentração, em que aquelas pessoas que não se enquadravam no pensamento doentio daqueles nazifascistas retirava tudo deles, até a humanidade deles, eles viravam números, né, ali na pele. Então, a partir de toda essa devastação que foi o nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas, né, recentemente criada, né, foi criada em 1946, ela vai, né, resgatar essa questão dos direitos humanos, principalmente a questão da igualdade, né, que todos nós somos iguais perante a lei. Não existe raça superior, não existe raça inferior, né? Então reparem, pessoal, que e é algo recente, né, há 70 e poucos anos atrás, né? Então os direitos humanos eles vão ser sempre recordados, né, principalmente nesses momentos mais intensos, né, da nossa história,
né? E no nosso caso, né, no nosso país, né, nós temos também a defesa dos direitos humanos, principalmente na Constituição, né, de 1988, que é a atual Constituição que rege o nosso país. Né? Os direitos humanos estão presentes ali, principalmente no seu artigo 5º, né, nos direitos individuais, que fala da igualdade perante a lei, que fala que você não pode ser discriminado por cor da pele, pela crença, por ideologia, né, que você deve ser julgado de acordo com a Constituição, as regras constitucionais, né? Então, os direitos humanos estão presentes, né, nas nossas leis. Se não é praticado, às vezes você pode estar pensando, ah, professor, mas isso é só na teoria, na prática não funciona, né? Aí a gente tem que entender o que está acontecendo, o porquê que não é praticado, né? O porquê que a igualdade exigida pela Constituição ela não é posta em prática, né? Então é interessante a gente perceber as leis, né, mas também entender a realidade, né, a questão da cidadania. E o trabalho também, né? Direitos humanos nós, né, indivíduos, nós temos direito ao trabalho, direito de nos sustentar, sustentar nossa família, né, mediante o nosso trabalho, o salário, né? Nós temos direito ao trabalho, direito a um salário digno, né? Então, se muitas vezes nós não temos, se o trabalho ocorre de uma forma, se não há condição de trabalho, né? Se não há, o salário é baixo, então nós temos que questionar por que será que a lei, a Constituição que diz que eu tenho acesso ao trabalho, que eu tenho acesso ao salário, um salário digno, não está sendo cumprida. Por isso que é importante a gente reconhecer os nossos direitos, né, para exigi-los e exigir também o seu cumprimento, né? E no Brasil, mais especificamente, né, a questão do trabalho está muito ligada a um cara, a um presidente da República chamado Getúlio Vargas, né? E na década de 30 ele vai fazer as leis trabalhistas, né, que vai beneficiar principalmente o trabalhador urbano, que vai trabalhar nas indústrias, né? O Vargas vai criar a carteira de trabalho, as férias remuneradas, o descanso, né, remunerado, que depois vão ser incorporadas nas constituições seguintes, né? Então, reparem, pessoal, que esses direitos humanos, eles estão muito ligados à questão da Constituição, ou seja, à lei escrita, para que ninguém a altere, para que ninguém mude, né, para que ninguém possa, né, alterá-la. Então, é muito importante a gente perceber isso, né, porque a questão do trabalho, né, ainda mais o Brasil, que é um país, infelizmente, muito desigual, em que muitas pessoas não têm condições de trabalho, né, um trabalho digno, né, muitas vezes trabalha em condições insalubras, né, recebendo um salário, uma mixaria de salário, né? Então é interessante a gente recordar sempre esses direitos, né, e exigir o seu cumprimento. E quando não há o seu cumprimento, procurar, né, os órgãos legais, né, para que se possa, né, ser cumprido. Só encerrando então o nosso vídeo, né, nessa questão dos direitos humanos e do trabalho, né, é bem interessante também a gente perceber o histórico do nosso país, né, um país escravocrata, né, infelizmente, né, que somente em 1888 conseguiu a abolição da escravidão, né, um país que infelizmente ele tem, né, essa carga histórica, né, de autoritária, mas, né, que principalmente após, né, a Constituição de 1988 busca, né, garantir, né, a liberdade e os direitos para todos, certinho? Espero, né, que vocês tenham gostado do vídeo, é um prazer, né, me apresentar para vocês, me coloco à disposição para tirar dúvidas, qualquer questionamento, certinho? Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima.